Bom dia, minha querida! E antes de qualquer coisa, eu preciso te perguntar: você já sentiu aquele desânimo estranho depois de contar uma boa notícia para alguém? Aquela sensação de que, de repente, as coisas começaram a travar bem na hora em que tudo parecia estar dando certo? Se isso já aconteceu com você, ou se você sente que está passando por isso agora, essa oração de hoje é exatamente para a sua vida. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de onde você está me assistindo nessa manhã de sexta-feira e a quem você dedica a oração de hoje. Pode ser por você mesma, que sente que algo tem travado o seu progresso sem explicação. Pode ser pelo nome de um filho, de um negócio que você está começando, de uma casa nova, de uma bênção que parece sempre escorregar das suas mãos bem quando está quase se realizando. Escreve aqui embaixo, com fé, porque hoje eu vou orar de forma específica sobre proteção. Hoje o nosso tema é sério e eu quero que você preste atenção com o coração aberto, sem medo. Vamos falar sobre inveja, sobre esse olhar carregado que às vezes vem até de dentro da própria casa, e sobre a avareza, esse desejo desenfreado por mais e mais, que nunca se satisfaz e que também pode nos alcançar de fora para dentro através do olhar de quem não sabe se alegrar com a nossa alegria. A Bíblia não trata esses assuntos como bobagem ou superstição. Ela fala com muita seriedade sobre o poder destrutivo da inveja e sobre como um coração descontrolado por avareza pode destruir vidas inteiras. E ao mesmo tempo ela nos dá uma promessa clara: existe cobertura, existe proteção, existe um lugar seguro para quem se põe debaixo das asas de Deus. Eu quero te lembrar de uma das histórias mais antigas e mais dolorosas da Bíblia, a história de José. Ele era o filho mais amado do seu pai, tinha sonhos que anunciavam um futuro de honra e, por causa exatamente disso, os próprios irmãos, homens que deveriam protegê-lo, sentiram tanta inveja dele que primeiro pensaram em matá-lo e depois o venderam como escravo, fingindo para o pai que ele tinha morrido. Repare bem nisso, não foi um estranho que tentou destruir a vida de José. Foram os irmãos, gente da própria casa, gente que convivia todos os dias com ele. Às vezes a inveja mais perigosa não vem de fora, vem de dentro do nosso próprio círculo, de gente que sorri na nossa frente e planeja o nosso mal pelas costas. Se você sente isso hoje, se percebe que existe alguém próximo de você que não consegue se alegrar com as suas conquistas, saiba que isso não é surpresa para Deus. Ele viu tudo o que aconteceu com José e ele viu tudo o que está acontecendo com você agora. Mas veja como a história de José termina. Aquilo que os irmãos planejaram para destruí-lo, Deus usou para levantá-lo a um lugar de honra tão grande que anos depois foi o próprio José quem salvou a vida dos mesmos irmãos que o traíram durante uma fome terrível. Isso significa uma coisa poderosa para você hoje. A inveja de alguém não tem o poder de determinar o seu destino. Ela pode até atrasar, pode até doer, pode até parecer que vai te destruir no meio do caminho, mas ela não tem a última palavra sobre a sua vida. Só Deus tem. Existe também a história de Caim e Abel, os primeiros irmãos da humanidade, onde a inveja foi tão forte que se transformou na primeira violência da história, o primeiro sangue derramado. Caim não suportou ver que a oferta do irmão tinha sido aceita e a sua não, e em vez de examinar o próprio coração, ele deixou a inveja crescer até virar ódio, e o ódio até virar tragédia. Isso nos ensina algo muito sério: a inveja nunca fica parada, ela sempre cresce, sempre busca um caminho para se expressar, seja através de palavras maldosas, de fofocas, de sabotagens silenciosas ou até de coisas piores. Por isso é tão importante orarmos por proteção, não só contra a inveja que os outros sentem por nós, mas também vigiar o nosso próprio coração para que a inveja nunca encontre espaço dentro de nós contra ninguém. E tem ainda a história do rei Saul e do jovem Davi. Depois que Davi venceu o gigante Golias e o povo começou a cantar elogios para ele nas ruas, Saul, que era o rei, sentiu um ciúme tão destrutivo que passou o resto da vida perseguindo Davi, tentando matá-lo, cheio de um espírito atormentado,
que a própria Bíblia descreve como um mal que vinha sobre ele. Saul tinha tudo, era rei, tinha exército, tinha palácio, mas não conseguia descansar enquanto existisse alguém sendo mais amado, mais bem-sucedido, mais abençoado do que ele. Se hoje você enfrenta alguém assim na sua vida, alguém que parece nunca se contentar, que vive comparando, que fica incomodado com cada coisa boa que acontece com você, eu quero te dizer que essa pessoa está lutando contra algo muito maior do que você. E a sua proteção não está em tentar se explicar ou se diminuir para agradar esse tipo de olhar. A sua proteção está em se cobrir com a presença de Deus e continuar seguindo o chamado que Ele colocou na sua vida, do jeito que Davi continuou, mesmo perseguido, mesmo incompreendido. Agora eu quero falar sobre a avareza, esse desejo insaciável por mais, que também pode vir carregado num olhar de quem observa o que você tem com cobiça. Jesus contou uma parábola sobre um homem rico que teve uma colheita tão grande que decidiu derrubar seus celeiros para construir outros maiores, guardando tudo só para si, dizendo para a própria alma que agora podia descansar, comer, beber e se alegrar por muitos anos. Mas naquela mesma noite sua vida foi tirada. E tudo aquilo que ele tinha acumulado ficou para outra pessoa. Jesus terminou essa história dizendo que assim é quem enriquece para si mesmo e não é rico diante de Deus. Isso nos ensina que a avareza cega a gente para o que realmente importa, faz a gente acumular sem nunca se sentir satisfeito e esquece completamente de agradecer e de compartilhar. Se você sente que está rodeada de pessoas assim, gente que só pensa em ganhar mais, que usa os outros como degrau, que nunca fica satisfeita nem quando você já deu tudo o que podia, ore por discernimento e por proteção, porque esse espírito de avareza pode até tentar te contaminar sem você perceber, te fazendo correr atrás de coisas materiais no lugar de correr atrás de Deus. Existe também a triste história de Acã no livro de Josué, um homem que no meio de uma grande vitória do povo de Israel, escondeu para si objetos preciosos que deveriam ter sido dedicados a Deus por pura ganância, e essa avareza escondida trouxe derrota e sofrimento para todo o povo, até que o pecado escondido fosse descoberto e tratado. E não podemos esquecer de Judas, que por 30 moedas de prata entregou aquele que era o próprio Filho de Deus. A avareza, quando não é vigiada, quando cresce escondida dentro do coração, é capaz de levar qualquer pessoa a trair aquilo que ela mais deveria amar e proteger. Por isso, minha querida, hoje nós vamos orar pedindo que Deus examine o nosso próprio coração primeiro e depois nos proteja de quem carrega esse espírito de avareza ao nosso redor. A boa notícia, e é sobre isso que eu quero que você se agarre agora, é que a Bíblia diz claramente que o amor não tem inveja e que quem anda debaixo da proteção do Altíssimo habita à sombra do Todo-Poderoso e pode dizer com toda a confiança que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Existe uma cobertura espiritual disponível para você agora, nesse exato momento, que nenhum olhar carregado, nenhuma inveja escondida, nenhuma avareza alheia consegue atravessar quando você está debaixo da proteção de Deus. Agora eu quero orar com você com calma, com fé, repetindo comigo em voz alta se puder, ou baixinho no seu coração. Pai, eu te agradeço por esse novo dia, dia 10 de julho, e eu venho até ti, pedindo proteção específica contra todo espírito de inveja, olho gordo e avareza que possa estar tentando agir contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu trabalho e contra tudo aquilo que tu tens me abençoado a construir. Assim como cobriste José, mesmo quando os próprios irmãos se voltaram contra ele, me cobre agora. Assim como fortaleceste Davi, mesmo perseguido pela inveja de Saul, me fortalece para que eu continue seguindo o chamado que colocaste em mim, sem me abalar com olhares carregados. Eu examino o meu próprio coração agora, Senhor, e te peço perdão se alguma vez eu mesma senti inveja de alguém, se alguma vez desejei o mal por comparação, se alguma vez a avareza tentou crescer dentro de mim.
limpa o meu coração e ao mesmo tempo levanta uma cobertura ao redor de mim e da minha casa contra todo o mal que vem através de olhares invejosos ou de pessoas gananciosas que só pensam no próprio benefício. Que nenhuma palavra maldosa, nenhum comentário carregado de inveja, nenhum plano escondido de quem deseja o meu mal tenha poder para travar as bênçãos que tu já preparaste para mim. Coloca ao redor da minha vida a mesma proteção que colocaste ao redor de Jó quando disseste que havia uma cerca protegendo tudo o que ele tinha. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu um alívio agora ao orar isso, respire fundo, porque essa é a confirmação de que Deus está agindo nesse exato momento, levantando essa cobertura sobre a sua vida. Lembra sempre que a proteção de Deus não depende do tamanho do olhar ruim que alguém lança sobre você, ela depende do tamanho da confiança que você deposita nele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais forte fica essa cobertura e menos poder qualquer inveja, qualquer olho gordo, qualquer avareza alheia tem sobre a sua vida. Antes de encerrar, eu quero te abençoar para esse dia, que você caminhe hoje protegida de todo mal olhado, de toda comparação maldosa, de toda tentativa de sabotagem escondida, que as pessoas gananciosas que cruzarem seu caminho hoje não consigam tirar de você nem a sua paz, nem a sua generosidade, nem a sua alegria de viver. Que você seja abençoada de tal forma que até quem hoje sente inveja de você, um dia reconheça a bondade de Deus na sua vida e se alegre com você, assim como os irmãos de José, no final, se reconciliaram com ele em lágrimas. Que a sua casa seja protegida, que o seu trabalho seja protegido, que os seus filhos sejam protegidos de qualquer influência ruim que venha através de olhares carregados. Em nome de Jesus, amém. Antes de você sair para viver esse dia, não esquece, deixa aqui embaixo, com fé, de onde você está me assistindo nessa manhã de 10 de julho e a quem você dedicou essa oração de proteção hoje. Eu quero ler cada nome e declarar cobertura sobre cada família que está me acompanhando. Tenha um dia protegido e abençoado, minha querida. Deus está construindo uma cerca de proteção ao redor de você nesse exato instante. E nenhuma inveja, nenhum olho gordo e nenhuma avareza vai conseguir atravessar aquilo que Ele decidiu guardar.